Porque os dois profetas do Senhor estão liberando o princípio das dores de parto na terra. Hoje eu quero falar a respeito de um aspecto muito importante dos acontecimentos, os acontecimentos que você vê que eu trouxe à terra, que estes dois profetas trouxeram para a terra. Primeiro de tudo, a nuvem de Deus veio, número 1. Número 2, eles feriram a terra com a praga da escuridão, 26 de dezembro de 2019. E então, eles agora golpearam a terra com uma praga de gafanhotos. Número 4, eles golpearam a terra com a praga da enfermidade do coronavírus, o Covid-19. Esta é a nomenclatura dada pelo Comitê Internacional de Taxonomia. A enfermidade do coronavírus. E você pode ver a tremenda angústia que eles deram. Ele está falando lá de 2015, lá atrás, que haveria uma tremenda angústia. Vejam a angústia na aviação. Hoje, enquanto nós falamos, o helicóptero americano Black Hawk saiu do Japão e está indo em direção àquele navio que está no meio do mar para tirar os americanos de lá e para colocá-los em isolamento e trazer tratamento para eles. As pessoas estão presas no oceano. As pessoas que foram para se divertir, as discotecas, o mundo que quer que seja em um navio de cruzeiro, isto agora se tornou um pesadelo e eles começaram o cruzeiro para o inferno. A China está sendo sacudida até o cerne. Até que pela primeira vez na história da China, a China agora está pedindo ajuda dos Estados Unidos e outras nações pela primeira vez. E vocês sabem que os chineses são muito orgulhosos, eles nunca pedem ajuda de ninguém mais. Então, se isto é uma medida da gravidade de quanto que a China está sendo sacudida, como vocês podem ver, e vejam o globo inteiro, como que as companhias aéreas pararam e as pessoas ficam presas de um lado do mundo e elas não podem ir porque nenhuma companhia aérea está viajando para a China. Que situação! E está entrando na Europa agora, e está entrando na África. E eu disse 2 dias atrás, então ele falou comigo a respeito dos médicos que estão infectados e que serão infectados. E eu pude ver muitas pessoas, e ele me fez saber que muitas pessoas estão sentindo no seu corpo o veneno do vírus e estão dizendo, uau, este vírus está dentro do meu corpo. Muitas pessoas. E enquanto nós falamos agora, há mais de 1.600 pessoas que já foram mortas, morreram. E mais de 68 mil infectados. E lembre-se que apenas 8 mil deles se recuperaram ou dizem que se recuperaram e foram liberados. E quanto ao resto, então? E lembrem-se que hoje, quando você olhar as notícias, que há tantos chineses, aos milhares que estão em suas casas, e eles estão ansiando por uma máscara ou qualquer equipamento de proteção, mas de acordo com a profecia, há uma falta. E lembrem-se que há tantos em Wuhan que têm a enfermidade e estão em casa, e ainda não foram alcançados pelo Departamento de Saúde chinês. E lembrem-se que não há medicação para isto, exatamente como a profecia dizia. Então, eu quero trazer tudo isso dentro do contexto, porque estes dois profetas estão sendo revelados desta forma, porque eles golpearam a terra com este tanto de ira, porque a Bíblia promete, povo abençoado, de que haveria o princípio das dores de parto. E você pode ver que o Senhor projetou e planejou isto de forma tão linda, de que no princípio das dores de parto, estes dois profetas teriam poder para chamar Deus para vir até eles. Não importa quão desenvolvida, quão pós-moderna seja esta era. Porque se você olhar as marcas de um deles, a nuvem de Deus Pai vem até ele.
Então não importa o pós-modernismo, não importa quão perfeito eles fizeram tudo isso. Estes profetas fariam isso nesta era, em plena luz do dia, diante dos seus olhos, chamar Deus Pai para descer mediante o chamado deles, a convocação deles em sua densa e escura nuvem que visita somente um deles. Número 2, eles teriam poder para golpear a terra com pragas tantas vezes quantas quisessem. E lembrem-se que se vocês lerem no livro do Apocalipse, capítulos 11, 12 e 13, todos eles são muito importantes. Você vai ver que no fim da tribulação, quando finalmente eles terminarem o seu testemunho, quando eles terminarem de testemunhar por Deus, então eles se submetem como Cristo, da mesma forma como Cristo se submeteu. E então, eles são mortos em Jerusalém, mas lembrem-se que eles não morrem, porque eu vi aquela morte. A vida deles é tirada e eles podem ver os seus corpos caídos lá. E lembrem-se que depois de 3 dias e meio, então, a voz do próprio Deus, lembrem-se que eles são seus próprios mensageiros. Ele diz, subam para aqui. E então, eles se tornam ressuscitados novamente e há terror. O terror consome a terra. Eles golpeiam a terra com o maior terremoto na história do tempo. E todos os habitantes da terra rejeitam o anticristo e agora adoram ao Senhor. Eles são bem-sucedidos em sua missão quando eles partem, enquanto o Messias está descendo. Eles pertencem a Deus Pai, eles são dele. Mas eu estou dizendo, no passado, através das eras, a igreja tem visto esta definição em Apocalipse 11, Apocalipse 12, Apocalipse 13, Malaquias capítulo 4, todas estas escrituras que descrevem eles. E estão escrevendo as suas características e as suas capacidades, e a sua autoridade, e a sua unção, e o seu poder. E todos os cristãos globalmente têm procurado, vasculhando o globo para ver, será que tem alguém no globo que pode chamar Deus Pai para vir na nuvem? Número 2, tem alguém atualmente que está ferindo a terra com pragas? Eles estão procurando e não estão vendo? Há alguém que pode ferir a terra com gafanhotos? A praga dos gafanhotos? Então, há alguém que pode ferir a terra com a praga da escuridão? Há alguém que pode comandar o céu para abrir e a chuva desce ou então para fechar? Então, as nações, a igreja, a casa do Senhor, o corpo de Cristo, tem procurado, mas vocês veem agora que quando o Senhor revela o princípio das dores de parto, quando agora ele identifica os 2 profetas do livro do Apocalipse, capítulo 11, quão chocante. Agora vocês podem ver que eles estão fazendo coisas que as pessoas estão procurando. Eles estão procurando, será que tem alguém que pode fazer isso? Eles estão fazendo o inacreditável e o Senhor está navegando-os. Então eu queria trazer em contexto o que está acontecendo. O princípio das dores de parto antes do arrebatamento da igreja. E quando você vê este tipo de identificação, e a identificação continua, isto só pode te dizer que vocês precisam estar prontos, porque a vinda do Messias está mais próxima. E é por isso que hoje eu quero começar este sermão falando a respeito do juízo de Deus que estes 2 profetas trazem à terra. Os juízos de Deus com os quais eles estão carregados. Lembram-se, um deles no céu e todo o seu corpo e a sua barba e a sua face estão cobertas com muitas abelhas. E elas estão sobre toda a barba, sobre o peito, sobre a cabeça. E os 2 estavam falando um com o outro. Em outras palavras, o Senhor estava dizendo que eles estão carregados com os juízos da ira de Deus. Então, se você olhar no livro de Eclesiastes, capítulo 11, versículo 3, eu quero examinar agora a missão deles, porque é que eles estão liberando o princípio das dores de parto e, ao mesmo tempo, eles estão preparando a igreja, os eleitos, a santa igreja de Cristo, para que ela possa ter uma saída segura, enquanto que a ira de Deus que eles carregam, eles a usam para ferir a terra da forma mais inacreditável.
Agora você pode dizer pelo coronavírus, pelo ebola que eles decretaram, pelo zika vírus que eles comandaram, que eles estão ferindo a terra com pragas tantas vezes quantas quiserem, com os gafanhotos. Agora vocês podem dizer que vocês não querem estar naquele tempo quando eles estarão operando com a plena ira de Deus. Máxima ira, o clímax. Você pode dizer por si mesmo que será terrível. Não haverá nenhuma folha no chão. É por isso que você vê pessoas celebrando quando eles finalmente terminam o testemunho e eles se submetem ao anticristo para serem mortos. E as pessoas trocarão presentes, porque eles atormentaram a terra inacreditavelmente, ferindo com terremotos, ferindo com enfermidades, e as pessoas não podem sair de casa. Será inacreditável, eles vão ferir com escuridão. Será um tempo chocante. E é por isso que a mensagem imutável para vocês é que vocês precisam se preparar e sair daqui. Eu quero começar com a ira de Deus, o juízo de Deus que está vindo. A razão pela qual vocês precisam se preparar e entrar no céu no dia do arrebatamento. Os juízos de Deus, cujo início vocês estão vendo os 2 profetas liberar. O juízo de Yahweh, o juízo do Deus de Israel, o juízo de Deus que está vindo à terra. Um pouco agora no princípio das dores de parto e então em toda a plenitude, em toda a ira, depois que a igreja tiver entrado no céu. É aqui que eu quero começar hoje. Então, abram comigo no livro de Eclesiastes, capítulo 11, versículo 13, e veja o que ele diz. Ele está dizendo, Eclesiastes, capítulo 11, versículo 3, quando as nuvens estão cheias de água, elas derramam chuva sobre a terra. Quer uma árvore caia para o sul ou para o norte, no lugar em que ela cair, lá ela ficará para sempre. Lá ela ficará caída. É com isto que eu quero começar, povo abençoado. Ele está dizendo que nesta hora, quando a igreja já está começando a ter um vislumbre daquilo que vai acontecer depois do arrebatamento, depois que a noiva santa de Cristo tiver sido seguramente levada para dentro da segurança do céu. O Senhor permitiu a vocês, enquanto vocês ainda estão na terra, número 1, verem os mensageiros que são os atores principais depois que a igreja tiver sido levada no arrebatamento. Lembrem-se que a igreja não foi criada para ver a ira de Deus. A Bíblia é muito clara a respeito disso. No livro de Isaías 26, versículo 19 a 21, onde ele diz: vai, meu povo, entra nos teus quartos, fecha suas portas, até que passe a ira, porque o Senhor está saindo da sua habitação para punir a terra com indignação. E ele diz que a terra não mais encobrirá os seus mortos e tudo isso. Ele está dizendo que a igreja entra nos seus quartos, os quartos que Jesus foi preparar para vocês. Quando em João capítulo 14, versículos de 1 a 13, ele diz: eu irei para o Pai, e na casa do Pai há muitas mansões, muitos quartos. E quando eu for, eu vou preparar um lugar para vocês. E então eu voltarei, eu retornarei e vou levar vocês para que vocês estejam onde eu estou. Então a igreja é levada para dentro da segurança do céu. Este é o dia quando vocês ficarão chocadas, quando nada mais vai importar aqui. Se você for um advogado, não vai mais importar. Se você foi um médico, não vai importar naquele dia. Se você foi um professor, não vai importar. Se você foi um engenheiro, não vai ser importante naquele dia. O que vai importar é que você ouça estes 2 profetas e os alertas que eles trouxeram para o universo, para a terra, o liberar do princípio das dores de parto. E você se prepara de acordo com a instrução deles de serem santos, totalmente santos, sem nenhum comprometimento de forma nenhuma. E então você entra. E é por isso que essa mensagem, vindo antes do arrebatamento, é tão chave. Você vê uma outra disposição de amor do Senhor, para que vocês sejam capazes de repriorizar as suas vidas. Porque ele está dizendo aqui que se uma árvore cai para o sul ou para o norte, no lugar onde ela cair,
lá ela vai ficar caída, povo abençoado. Significando que é melhor você se preparar agora. É isso que ele está dizendo naquela escritura de Eclesiastes 11:3. Ele está dizendo o seguinte, ele está dizendo que Deus agora está apelando para os cristãos. Ele está suplicando aos cristãos que estão vivos, o povo, os cristãos que estão vivos hoje, para serem santos enquanto vocês ainda estão na terra. Novamente, que Deus está suplicando, Ele está literalmente suplicando a vocês cristãos, suplicando ao seu povo, a igreja de Cristo, para viver uma vida santa, apelando para os cristãos para serem santos e viverem uma vida santa enquanto vocês ainda estão vivos. Porque Ele está dizendo que a morte sempre tem que acontecer com cada pessoa. Em outras palavras, a morte está dizendo para vocês para sempre serem santos em todo o tempo e para obedecer a estes dois profetas muito bem em todos os tempos, porque eles vêm de Jeová Yahweh, de que vocês devem viver uma vida santa para que vocês recebam a instrução sobre a justiça e zero tolerância ao pecado, zero tolerância ao pecado sexual. E ele está dizendo isto por quê? Porque ele está dizendo que a morte sempre tem que acontecer. Vai acontecer com todos, seja antes do arrebatamento ou no arrebatamento. E quando você está santo e preparado, não importa, porque então você é levado. Se você está esperando pelo arrebatamento, esperando pela vinda do Messias, e então você morre antes do arrebatamento, e você é santo, quão beneficial, quão lindo, lindo, verdadeiramente lindo, que linda condição você está, porque agora você vai acabar no céu, você vai acabar no céu, se você está vivendo uma vida santa agora, e o arrebatamento acontece antes de você morrer, é lindo também, porque agora você vai diretamente para o céu. É isso que o Senhor está dizendo em Eclesiastes capítulo 11, versículo 3, e ele diz isso no livro do Apocalipse, capítulo 22, versículo 11. Eu estou lendo Apocalipse 22, povo abençoado. Abram comigo no livro do Apocalipse 22, versículo 11. Que aquele que pratica a injustiça continue a praticar injustiça, e aquele que é imundo continue na imundícia. E ele diz, e que aquele que é justo continue a praticar a justiça, e aquele que é santo continue a santificar-se. Em outras palavras, quando a morte acontecer, é irreversível, totalmente. É isto que ele está falando aqui. E que se você está vivendo uma vida santa, vocês têm ouvido a estes dois profetas e as instruções de como se preparar para a vinda do Messias, Jesus de Nazaré, cujo caminho nós viemos preparar, o Rei da Glória. E você está inculcando na sua vida a instrução da justiça, da santidade, zero tolerância ao pecado, retidão diante de Deus, um estilo de vida cristã reto. Ele está dizendo que há uma continuidade depois da morte. Se você morre em impureza, você continua em impureza numa eternidade de impureza. Se você morre quando você é santo, você vai continuar em santidade para dentro do reino da santidade no céu. Apocalipse capítulo 22, enquanto ainda estamos aqui, vamos aproveitar, enquanto ainda estamos em Apocalipse 22, versículo 14. Versículo 14, ele diz, bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras, para que eles tenham direito à árvore da vida e possam entrar pelas portas na cidade santa. Versículo 15, ele diz, fora ficam os cães, os que praticam a feitiçaria, os que cometem imoralidade sexual, os assassinos, os idólatras, os mentirosos
e todos os que amam e praticam a mentira. Então, quando você vê o que o Senhor está dizendo aqui dentro do contexto da nossa conversa, o princípio das dores de parto e a ira de Deus que está vindo e o toque de emergência para se preparar para o arrebatamento, e ele está dizendo que é prudente que alguém ouça, porque ele diz que quando aquele momento acontecer, quando a árvore cai para o sul, aquela árvore não pode mudar de curso, ela não pode se levantar e então cair para o norte. Não, onde ela cair, lá ela ficará para sempre. Significando que este é o tempo mais oportuno que a igreja tem, porque agora vocês viram a escuridão, o temor, o medo, o pavor da dispensação que está vindo depois do arrebatamento. Então este é o tempo mais precioso em sua vida como igreja, como cristão, para ser nascido de novo apropriadamente e ser santo, porque ele está dizendo, olha isto agora, bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras para que tenham acesso à árvore da vida, em outras palavras, no céu, e viver eternamente, e ter vida eterna. Aqueles de vocês que ouvem as instruções destes dois profetas para preparar o linho finíssimo, resplandecente e puro que foi dado para a igreja, e o linho finíssimo, resplandecente e limpo é a justiça da igreja, os atos justos dos santos, significando santidade, justiça, temor de Deus, retidão, reverência, tudo. Os atos de justiça, muitos atos, que se constituem em justiça. E ele está dizendo aqui que o Senhor está suplicando a vocês que estão sintonizados hoje para viver uma vida santa, para serem santos, porque quando a morte vier, ela virá para cada homem. Ninguém está isento, exceto o Messias que ressuscitou. E ele está dizendo que esta é a hora para tomar decisões, para escolher de que forma você quer passar sua eternidade. Quando você pode ver o terror e o temor, o horror e o terror do coronavírus. O mundo moderno não pode voar. O homem moderno está zero agora. Agora Deus finalmente é Deus e o homem é homem. Quando agora os gafanhotos vieram e você não pode usar uma bomba. Você não pode usar uma bomba nuclear para matar os gafanhotos. Você não pode atirar neles com uma arma. Você não pode. Eles vieram. E eles são totalmente insuportáveis. E ele está dizendo que este é o momento para você escolher onde você quer passar a eternidade, porque a tribulação e a grande tribulação que vão acontecer são virtualmente insuportáveis. Então, Mateus capítulo 3, enquanto nós continuamos com este assunto do juízo de Deus que chegaram, eu estou simplesmente alertando vocês agora, eu estou simplesmente colocando o fundamento da mensagem. Mateus capítulo 3, versículos de 10 a 12. Ele diz: o machado já está posto ao pé da árvore. Novamente, o machado já está no pé da árvore. E toda árvore que não produz bons frutos será cortada e lançada dentro do fogo. Agora ele introduziu fogo dentro do contexto dos juízos de Deus. E ele diz, se não está produzindo bons frutos, é lançada no fogo. E ele diz no versículo 11, eu vos batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem um que é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de carregar. O Messias, vocês podem imaginar, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Agora olha isso, ele inclui o fogo novamente. Lembrem-se que o fogo no versículo 10 fala de juízo, para queimar as árvores que não produzem bons frutos. E agora ele diz aqui que o Messias batiza com o Espírito Santo e ele vem com o fogo da presença de Deus. Também para incinerar os desejos pecaminosos da carne de todos estes que estão sintonizados. E ele continua dizendo, ele tem a pá na sua mão, ele limpará a sua eira e juntará o seu trigo nos celeiros, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Fogo novamente. A escritura que eu li para vocês agora mencionou fogo 3 vezes. Ele se
refere ao fogo quando se trata do juízo de Deus contra o pecado. Surpreendente! E então você vê no livro de Lucas, capítulo 16, e ele diz: o alerta para que você possa levar seriamente a prioridade nesta hora enquanto você ainda está vivo. Ele diz que Deus está atualmente clamando para os cristãos para viverem vidas santas enquanto eles ainda estão vivos. Por quê? Por causa disto que eu vou ler. Lucas capítulo 16, versículos 22 e 23, ele diz o seguinte: chegou o dia quando o mendigo morreu e os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. Dentro do Hades, onde estava sendo atormentado, ele olhou para cima e viu Abraão ao longe, com Lázaro ao seu lado. Então ele o chamou: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, tenha mercê, tenha piedade de mim e manda que Lázaro molhe a ponta do seu dedo em água e refresque a minha língua, porque eu estou em agonia neste fogo. Novamente ele menciona fogo. Se há alguma coisa que você tem que pensar a respeito do juízo de Deus, chama-se fogo. Por que que eles não escolhem santidade e aceitar as dicas? Eles veem os sinais, eles veem que o tempo não está bom, o que está adiante é muito ruim. Coronavírus, gafanhotos, escuridão, ebola, zika, guerras, derramamento de sangue, tudo o que eu disse. E eles se preparam e são santos e ouvem a instrução dos dois profetas. Não os difamam, não os caluniam, não zombam deles, e eles vão para o céu e entram. Enquanto eles estarão na segurança do céu, a igreja que eu vim para preparar, a santa noiva de Cristo. Mas o resto, fogo, cada escritura, fogo do inferno. Eles estarão no fogo, atormentados pelo fogo. Porque eu estou em agonia neste fogo, o rico disse. Em outras palavras, se você foi um advogado, então ser um advogado não importa mais agora. Se ele foi um médico, ser um médico não importa mais. Ele está no tormento do fogo. Um homem rico, um pastor, um pregador, não vai importar mais agora, porque ele não ouviu os profetas de Yahweh. Mais tarde você o ouve dizendo: Abraão, se tu não podes me ajudar, pelo menos envia alguns profetas lá embaixo para alertar os meus irmãos para que eles não venham para cá. E Abraão diz: não, os dois profetas já estão lá embaixo. Se eles não os ouviram quando ele ressuscitou Mama Rosa, se eles não os ouviram quando eles feriram a terra com o coronavírus, se eles não os ouviram quando eles feriram o Quênia com gafanhotos, se eles não os ouviram quando eles levantaram aleijados em mais de 184 estádios em todo o país, eles eram todos aleijados, irmãos, irmãs, crianças. Se eles não os ouviram quando eles abriram milhares e milhares de olhos cegos, milhares de ouvidos surdos no Quênia, se eles não ouviram quando eles feriram o México com um terremoto, Chile, Haiti, as montanhas dos Andes, Monte Everest, Irã, Rússia, o terremoto na Índia, no Quênia, se eles não ouviram, então, por favor, mesmo que alguém ressuscitasse dos mortos como Mama Rosa e fosse alertá-los, eles não ouviriam. E ele está dizendo: Deus está clamando para você agora, enquanto você ainda está vivo, para ser santo. Por quê? Porque ele está dizendo: onde a árvore cair, lá ela ficará, significando que a morte sempre tem que acontecer para todos. Se você vai cair para o norte ou para o sul, a morte tem que dizer. A morte está falando com as pessoas e ele está dizendo:
que a morte vem no tempo quando as pessoas menos esperam. É isto que o Senhor está dizendo para vocês. Ele está dizendo, tire vantagem deste alerta. Os 2 profetas estão aqui. Uau, que geração mais linda! Quão maravilhosa, quão amada, porque você pode literalmente ver com os seus olhos que o que está vindo ali na frente é ruim. Vocês já se uniram aos 2 profetas do Apocalipse, então você pode literalmente se preparar, porque ele está dizendo que, caso contrário, a morte vem na hora que você menos espera, em um flash, em um piscar de olhos.